Oremos que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco durante o meditar da Santa Palavra que pertence a Ele mesmo, para a nossa salvação. Amém. Todos nós, como bons luteranos, já ouvimos falar a respeito desse livro aqui, o livro de Concórdia. E aqueles que não ouviram, vão ouvir agora pela primeira vez, tá? Nesse livro aqui estão reunidas as doutrinas que os luteranos confessam, como sendo a verdadeira exposição, a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Ao todo, nesse livro aqui, são 8 partes. E essas 8 partes contêm documentos confessionais que servem para dizer o que nós cremos, ensinamos e confessamos. Hoje, domingo da Santíssima Trindade, eu quero aproveitar para falar sobre a primeira parte desse livro aqui, o livro de Concórdia, que é os 3 credos ecumênicos. Vocês se lembram quais são os 3 credos ecumênicos? Niceno, Atanasiano, que a gente usou hoje, é o mais longo de todos, e apostólico, isso. E o Atanasiano, ele costuma ser usado só hoje, domingo da Santíssima Trindade, porque ele é longo. A gente fez aqui uma versão simplificada que eu escrevi, junto com um colega meu na época de seminário. Mas se fosse pegar tudo, ia dar algumas páginas sobre o que a igreja confessa a respeito de Deus, tá? Esses 3 credos, eles fazem parte da confissão da igreja luterana, porque eles são ecumênicos. E o que significa ecumênico? Ecumênico quer dizer que pertence a toda igreja, de todos os tempos. Não apenas a um grupo seleto. É de toda a igreja cristã e apostólica, que segue o ensino dos apóstolos. Por isso, em todo o culto, nós declaramos o que confessamos com as palavras desses credos. E, normalmente, logo depois do Evangelho, né, como uma resposta de fé. E esses credos, eles foram escritos nos primeiros séculos da era cristã, para, de uma forma resumida, a partir da Escritura Sagrada, definir o que é a fé cristã, a fé salvadora. E como nós dissemos hoje, lá no credo atanasiano, fora dessa fé não há esperança de salvação. Fora dessa fé não há esperança de salvação. Mas o que essa fé confessa? Bom, a fé cristã confessa que há apenas um Deus. Mas 3 pessoas, na mesma divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse sentido, a doutrina da Trindade, ela é essencial para entendermos quem é Deus e o que Ele faz, a sua obra. Quando nós olhamos para a natureza, para a criação, os animais, nós mesmos, enfim, todo o universo, é possível percebermos que tem que ter um Criador. Não é possível que isso tudo seja fruto do acaso. A ciência chega às mesmas conclusões, mas muitas vezes ela não admite isso. Por quê? Porque ela não quer abrir brechas para uma possível divindade. No entanto, ainda que o céu, a terra e o mar deem testemunhos de um Criador, essas coisas não nos dizem quem é Deus. Não está escrito o Deus que criou todas essas coisas. Por isso, pela nossa razão, nós só entendemos que
tem uma divindade, que deu origem a todas as coisas. Mas será que é um só Deus? São vários deuses, um panteão? Para nós sabermos quem é esse Deus que criou todas as coisas, é necessário que esse Deus se revele, se mostre a nós. E nós cremos que o próprio Deus se mostrou em diversos momentos da história da raça humana, falando sobre a sua própria natureza, quem Ele é, a sua vontade. E é interessante que não é um Deus que atua fora da história, é um Deus que atua dentro da história humana. Logo no primeiro livro da Bíblia, de Moisés, o Gênesis, está escrito que no princípio Deus, e aqui Elohim no hebraico, usado no singular, um só, Elohim, criou os céus e a terra. E depois esse mesmo Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Um ser se referindo a si mesmo no plural, façamos, nós. Ainda no Antigo Testamento, temos coisas escritas que parecem soar estranho. Por exemplo, quando o profeta Isaías tem uma visão de Deus, no seu trono, rodeado de serafins, e os serafins cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por que cantar santo 3 vezes? Ou então a bênção sacerdotal que nós utilizamos no fim do culto: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Por que falar 3 vezes o nome Senhor? Esse mistério do Antigo Testamento de um ser divino que fala de si mesmo no plural e por vezes é tratado por outros como sendo mais de um, permaneceu até o Novo Testamento, quando de fato esse Deus se revelou de maneira mais compreensível na pessoa e no ensino de Jesus Cristo. Ele, que é o Filho, segunda pessoa da Trindade, falou do seu Pai e disse que ninguém pode conhecer o Pai sem o Filho. E ninguém pode conhecer o Filho sem que o Pai o revele. Além disso, ninguém pode conhecer o Pai e o Filho sem o Espírito Santo, que é enviado pelo Pai e pelo Filho. Logo, Jesus sempre falou de Deus apresentando-o em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E assim, aquela charada das 3 formas de se falar a respeito de Deus, de repetir 3 vezes, acaba sendo desvendado, né? O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. O Senhor é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Mas como é que nós podemos ter esse ensino a respeito de Deus como verdadeiro? É isto, é a verdade. Aí entra a obra especial daquele que é o Criador dos céus e da terra, que é relatado pelo apóstolo Pedro em Atos 2, que nós lemos hoje. O Pai envia o seu Filho ao mundo que eles 2 criaram. Jesus, o Filho, que se revestiu de carne humana. Ele fez milagres,
Ele fez prodígios, sinais, os quais o próprio Pai realizou entre nós, por meio dele. Porém, o ser humano, mau por natureza, inimigo de Deus, matou o Filho de Deus, crucificando-o. Mas o Pai o ressuscitou, o fez viver novamente em seu corpo. E os discípulos são testemunhas disso. E ressuscitado, ele foi elevado e está à direita de Deus, o Pai, derramando o seu Espírito sobre os seus discípulos para conhecerem as obras de Deus. Assim, aquele que foi crucificado, o Pai o fez Senhor e Cristo, dando toda a autoridade. Autoridade a Jesus, nos céus e na terra. Também em seu corpo físico, que agora é imortal. E é a partir dessa autoridade divina que nós ouvimos Deus dizendo a nós: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só nome, 3 pessoas. E é esse Deus que precisamos ensinar às pessoas. Esse é o nome de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. E a doutrina da Trindade não é invenção humana, mas é algo que saiu da própria boca de Deus. Jesus, o Filho, revelou para nossa salvação. Dessa forma, é preciso que saibamos quem é Deus, e nós já o sabemos. Mas também quais são as obras de Deus. Ele é Criador. Pela nossa razão a gente consegue saber isso. João vai dizer, o apóstolo João: o Pai estava no princípio com o seu verbo, a sua palavra. E por meio dessa palavra, que depois se tornou o ser humano, Jesus, todas as coisas foram criadas. O verbo estava com Deus e era Deus. E o Espírito Santo era aquele que se movia sobre a face das águas. A Trindade criou tudo que existe. E a Trindade fez o homem à sua imagem e lhe deu autoridade, deu domínio. Mas o ser humano, motivado pela maldade do diabo, manchou a boa criação de Deus. E a autoridade que tinha trouxe malefícios, trouxe morte ao mundo. E assim perdeu a pura imagem de Deus. E hoje está debaixo da mesma condenação dada ao diabo, o inferno. Porém, Deus não é apenas Criador, Ele também é Redentor. Como afirma o profeta Ezequiel: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Deus não quer que ninguém pereça com o diabo no inferno, mas que todos se arrependam dos seus pecados, se arrependam de suas maldades e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é uma só. Jesus é aquele que pode nos livrar da condenação, porque Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo, e porque Ele, como verdadeiro ser humano, nos substituiu na condenação que nós merecíamos. Pelo seu sangue temos a remissão dos pecados. O Pai aceitou o que Jesus fez por nós, para nos perdoar, nos salvar da sua ira. E a autoridade que foi perdida pelo ser humano
por Adão, foi restabelecida e agora pertence a Jesus. O homem Jesus. O homem Deus. Deus, porém, não é apenas Criador e Redentor, Ele também é santificador. Deus quer nos unir a Jesus pelo ensino, pelo batismo, a fim de restaurar em nós a pura imagem divina que nós perdemos em Adão. E assim nós estarmos novamente conectados ao Pai. E agora a imagem e semelhança de Jesus. Para isso o Espírito Santo nos santifica na fé cristã. A fé que salva. Para nós crermos, para ensinarmos, para confessarmos todas essas coisas, como sendo a única e verdadeira forma de conhecer a Deus, a Trindade, as suas obras, para nos trazer de volta à comunhão com Ele. E nós já nos tornamos participantes dessa comunhão. Desde o batismo. Quando nós fomos inseridos no nome de Deus, e esse nome passou a fazer parte da nossa vida, nos tornando participantes da sua nova criação, pela fé em Jesus Cristo, pela salvação que temos nele. Esse mundo será julgado, mas Jesus fará novas todas as coisas. Por isso, meus queridos, a doutrina da Trindade é e vai continuar sendo um mistério. E mistérios não foram feitos para serem explicados, mas para serem cridos. Se nós podemos explicar um pouco deste mistério, é porque teve alguém que nos revelou. E esse alguém, nós cremos que foi o próprio Deus. Aquele que tem autoridade sobre o céu e a terra. Que nos enviou para que ensinássemos a respeito dele. Para que batizássemos os seus seguidores para a salvação eterna. E esse mesmo Deus prometeu estar conosco durante todos os dias da nossa vida, até que este mundo tenha um fim. É isso que nós cremos. É isso que nós ensinamos. É isso que nós confessamos. E é nesta promessa da presença do Deus triuno que nós temos a paz que excede todo o entendimento. E isso durante a caminhada, a comissão que Jesus deu a cada um de nós, de fazermos discípulos de todas as nações. Amém.